Olá, estamos de volta com o nosso encontro semanal que mantém você informado sobre o que foi destaque na Justiça Federal da Primeira Região. Confira! Portador de hanseníase que sofreu internação compulsória garante na Justiça o direito de receber pensão vitalícia. E eu converso com a juíza federal da 6ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, Rosana Kaufmann, sobre a importância dos cursos de qualificação de magistrados na Justiça Federal. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Portador de hanseníase que foi submetido a isolamento e internação compulsória para tratar a doença no Hospital Colônia Aquiles Lisboa, no Maranhão, garante na Justiça o direito de receber pensão vitalícia. Confira na reportagem. Primeiro apareceu o meu pé, como eu falei, caiu, perdi o movimento. E um tempo depois começou a sair nódulos na minha orelha. Aí, quando eu fiz o exame, eu descobri que eu estava com a doença, na verdade. A doença que Filemon se refere é a hanseníase. Quando os primeiros sintomas apareceram, veio a preocupação. Depois, quando ele recebeu o diagnóstico em 2003, o receio se transformou em algo maior. Quando eu descobri, eu fiquei assim, um pouco assustado, porque a médica, no caso, falou que o quanto antes que eu fizesse tratamento melhor, pelo fato de ser uma doença contagiosa, não tratada, né? Então, assim, fiquei um pouco perturbada, na verdade, né? Sem saber o porquê e como peguei a doença. A musculatura da mão atrofia, né? No caso, são tendões superficiais, musculaturas superficiais, que a doença ela ataca. Então, eu fiquei com o pé caído, eu não tenho movimento no pé direito e a sensibilidade que acaba, que não volta mais. Essas são as sequelas que eu tenho, na verdade, né? Filemon afirma que evitava contar para as pessoas sobre o que ele tinha, até para fugir um pouco do preconceito. Quando a gente sabe o real nome da doença, você fica um pouco com receio, né? Da reação das outras pessoas, né? Porque até então, quando você não sabe o significado da hanseníase, para você é como se fosse qualquer outra doença comum, que vai ser um período curto para tratamento, né? Mas, na verdade, demora um pouquinho. Mas, em relação a isso, tá tranquilo. Hoje, Filemon leva uma vida normal. Nem precisa tomar mais remédios. Mas ele ficou em tratamento por 1 ano. E, por sorte, teve o apoio da família para enfrentar a doença. Mas nem todos tiveram a mesma oportunidade. Na década de 40, as pessoas que tinham hanseníase eram segregadas, levadas para um hospital colônia. A determinação foi imposta oficialmente pelo governo. O isolamento durou cerca de 40 anos e marcou a vida de muitos brasileiros. Só em 2007, uma lei veio para tentar reparar um pouco do sofrimento desses cidadãos. O texto é claro ao autorizar o Poder Executivo a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível aos atingidos pela hanseníase e que foram submetidos a isolamento e internação compulsória em hospitais colônia até 31 de dezembro de 1986. O problema é que nem sempre esse direito é garantido e há quem precise recorrer à justiça para receber a pensão. Foi o que aconteceu com um homem que ficou internado no Hospital Colônia em 1985 para tratar a doença. Ele entrou com uma ação pedindo a pensão vitalícia e já em primeira instância conseguiu o que queria. A União recorreu e o caso veio parar no TRF da Primeira Região. Para a relatora, desembargadora federal Ângela Catão, a sentença não merece ser reformada, já que está comprovado nos autos que o cidadão ficou internado e, portanto, preenche o requisito legal de segregação compulsória. Então, essas pessoas ficaram, na verdade, abandonadas. E essa lei veio para corrigir isso. Esse caso aqui é um caso triste, porque ele ficou até 2014 sem receber, 2013 sem receber o que ele tinha direito, que é esse salário mínimo. E você vê que a lei, ela é de 2007. Então, de 2007 até 2013,
esse cidadão ficou sem receber nada. Se você considerar que todo mundo segrega quem tem e quem já teve lepra, então era muito difícil para essas pessoas conseguirem um emprego. E pelo menos, se até certo ponto não se sabia que ele teve lepra, ele conseguia, depois ele não conseguia mais. Então essas pessoas ficaram, na verdade, abandonadas. E essa lei veio para corrigir isso. O entendimento da relatora foi seguido pelos demais integrantes da turma. Outro caso parecido foi analisado pelo juiz federal Marcelo Douzani, da 16ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais. Uma pessoa com hanseníase, que também passou pela internação compulsória, precisou ir à justiça para garantir o direito à pensão. Nós temos uma obrigatoriedade não médica, mas uma obrigatoriedade social, uma punição social, porque este paciente que buscou esse centro de tratamento já não podia retornar para a sua comunidade. A sua família, seus filhos, sua mulher, tinham que morar em lugares próximos. Ou seja, para a família também, de certo modo, havia uma compulsoriedade, porque era um desterro, um exílio, era uma saída obrigatória do seu ambiente, da sua cidade. Já não voltavam para as suas terras. Era uma espécie de morte social. Então, alguns juízes têm examinado também essa compulsoriedade sob o viés sociológico, ou seja, não apenas sob o aspecto médico, o aspecto clínico do tratamento, mas também pelo lado social. Essas pessoas, portanto, em algumas decisões, têm direito também a essa indenização. É importante lembrar que não há motivos para discriminar os portadores de hanseníase, pois a doença tem tratamento que varia de 6 meses a 1 ano. E se engana quem pensa ser uma doença incurável. Às vezes não tem cura, são as sequelas, né? Então, mas até as sequelas hoje a gente faz as cirurgias de reabilitação, né? Mas ela é uma doença 100% curável. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais essa cura ela é 100%. Tá? Todas as formas são curáveis, mas quanto mais você custa tratar, ele vai ter mais problema, esse paciente. O alcance da excelência em gestão pública passa por importantes etapas, algumas delas fundamentais. Conheça essas etapas com a consultora da Universidade Corporativa do Tribunal, Rossana Pavanelli. A excelência na gestão pública passa pelo alinhamento e pela estruturação de 3 pilares fundamentais a toda e qualquer gestão, que são pessoas, processos e sistemas. Pessoas precisam ser lideradas, conhecer o seu papel, entender os seus espaços dentro das organizações. Já os processos precisam ser racionalizados, estruturados, redesenhados, repensados, a fim de atender aos objetivos maiores daquela organização. E os sistemas, por sua vez, eles entram com um papel fundamental, que é o de concatenar os processos de trabalho, todos os esforços feitos para a consecução dos mesmos, para que estes cheguem com qualidade e conformidade devidas à sociedade. A Justiça Nacional tem um papel de extrema importância e, atualmente, executa uma série de investimentos em prol da automação dos seus processos de trabalho. Essa automação, ela é relacionada tanto ao trabalho de back-office, que são os processos administrativos, aqueles que não aparecem às partes interessadas e à sociedade de uma maneira geral, como é também relacionada à disponibilização de dados de processos jurídicos às partes interessadas e, em um segundo momento, à própria sociedade, assegurando assim maior transparência ao seu papel, ao cumprimento de sua missão e preservando o princípio da prestação de contas, não somente no que tange à execução orçamentária, mas, sobretudo, à efetividade da atuação do Judiciário Nacional. Esse é um tema que merece ser acompanhado. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro.
Para contato, www.empconsulting.com.br. Acompanhe depois do intervalo a delicada situação de estrangeiros ilegais no país. Já voltamos. Há muitas pessoas que abandonam sua terra natal para tentar uma vida melhor em terras estrangeiras. Mas isso precisa ser feito seguindo todos os trâmites legais do país escolhido para evitar problemas com a imigração. Acompanhe o caso de um estrangeiro doente que conseguiu na Justiça Federal evitar a deportação para continuar fazendo tratamento de saúde no Brasil. Nos últimos 3 anos, quase 40 estrangeiros que estavam irregulares no Brasil foram deportados. Por diferentes motivos, essas pessoas procuram o nosso país. Muita gente vem em busca de uma vida melhor, mas há também outros casos. Boujamá, por exemplo, veio do Marrocos a trabalho em 1992 e não quis mais voltar para o país de origem. Eu estava trabalhando com uma família diplomata, né? E nisso aí eles, cada 2, 3 anos, depende do país, eles mudam de novo, né? Eu já tinha viajado para a França, para o Egito, depois vimos para cá. Acabou o serviço. Aí resolvi ficar. Gostei do país, né? E acabei resolvendo ficando aqui mesmo. Já são mais de 20 anos morando aqui. E durante um tempo, Boujamá viveu de forma irregular no Brasil. Por sorte, não entrou para a estatística dos deportados. Agora, ele já tem autorização para permanecer no país. Mas nem todas as histórias terminam assim. Um estrangeiro que vivia na Bahia foi notificado pela Polícia Federal por estar irregular no Brasil. A determinação era para que ele deixasse o país em no máximo 8 dias, sob pena de deportação. A deportação ela ocorre em 2 hipóteses, que é da entrada ou estada irregular no país. Supondo que um estrangeiro venha como turista e ele receba um determinado prazo para ficar no país, imaginemos 10 dias. Extrapolado esse prazo de 10 dias, ele passa a ficar sujeito à deportação. No caso específico, o homem procurou a Justiça Federal brasileira questionando o ato da Polícia Federal. Alegou que tem AIDS e depressão e estava em tratamento em Feira de Santana desde 2009. Ao analisar o caso, a 4ª turma do TRF da 1ª Região confirmou sentença de primeira instância e permitiu a permanência do estrangeiro para continuar o tratamento. A Justiça considerou o relatório médico que recomendava que o paciente não realizasse viagens aéreas por causa dos sintomas de pânico e entendeu que obrigar o homem a deixar o país nessas condições seria violar o direito dele à saúde e ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. O direito à vida, segundo a decisão, deve prevalecer. Embora a Polícia Federal tenha o dever de ofício de executar a deportação, ou de notificar o estrangeiro para que saia voluntariamente do país, e caso não saia, que a deportação será então levada a cabo, mas a questão de saúde é observada também. Se um estrangeiro encontra-se numa situação de enfermidade, está doente, o direito humano dele à vida, ele estará acima desse dever que a polícia tem de deportá-lo. O delegado da Polícia Federal explica ainda que, apesar disso, a PF continua acompanhando o estrangeiro em casos como este, até porque o Judiciário autoriza a permanência normalmente até a conclusão do tratamento. Após esse período, a deportação pode ocorrer. É natural que nós estejamos cada dia recebendo uma quantidade maior de estrangeiros. E na Polícia Federal nós temos observado, no controle migratório, esse fluxo crescendo ano a ano. Isso gera uma perspectiva, infelizmente, de muitas pessoas virem ao Brasil, entrarem regularmente e por aqui ficarem de forma irregular, extrapolando o prazo de estada em nosso país. A deportação ela é um processo administrativo, que é um processo administrativo talvez com consequências muito graves, né, que é retirada do país para aquelas pessoas que não estão em situação migratória de plena regularidade. A utilização dessa ferramenta, nós recomendamos que ela seja bastante criteriosa,
muito reduzida na sua implementação, porque o Brasil também já é signatário de acordos internacionais, que são legislação, também fazem parte do ordenamento jurídico brasileiro, que, por exemplo, impedem a deportação que tenha impacto sobre a família, sobre a unidade familiar, que tenha impacto sobre situações que sejam de manifesto caráter humanitário e que, por exemplo, acabem repercutindo em deportações chamadas massivas ou coletivas. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos falando da importância da qualificação da magistratura federal. Juiz mais qualificado, prestação mais eficiente da justiça. Até já! Um dos temas apresentados no curso de vitaliciamento da SMAF, Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, foi de relações interpessoais, com a juíza federal da 6ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, Rosana Weibel Kaufmann. Bem-vinda ao Interteor, doutora Rosana. E o tema abordado foi a administração de conflitos interpessoais. Quais são as dificuldades dessa abordagem? Em termos de conteúdo jurídico, conteúdo técnico, os juízes todos já foram testados e aprovados num concurso público muito rigoroso. Mas a grande dificuldade que eles percebem e que levaram ao conhecimento da escola é justamente como administrar essa diversidade de conflitos. Certo. Agora a senhora citou muito a empatia como um fator fundamental para as relações interpessoais. Se me permitir, eu faço até um retrocessozinho, que é um grande problema dos magistrados que eles trouxeram, são os conflitos com as pessoas com as quais se relacionam no dia a dia do exercício da profissão. E eu até iniciei a nossa exposição, que tentamos fazer da forma mais dinâmica possível, para que os colegas se sentissem à vontade para colocar as dificuldades que tinham no dia a dia. Então aí eles colocavam essas dificuldades todas com advogados, com as partes, com os magistrados hierarquicamente superiores, né? Os desembargadores, os ministros, com a própria sociedade e como se relacionar, porque o magistrado tende como proteção da isenção dele, da imparcialidade, muitas vezes a se isolar, né? E então eu coloquei de uma forma, pelo caminho que a gente percorreu, a primeira questão é quem eu sou como indivíduo. E coloquei esse questionamento, claro que eles não poderiam responder ali naquele momento, mas que eles levassem esse questionamento a uma reflexão posterior. E coloquei uma questão, quem são os outros para ele como indivíduo? Com aquela abordagem no sentido de que se esses outros que convivem com o indivíduo e que o constituem como indivíduo, se eles o definem ou se de alguma forma há um intercâmbio dessa convivência. E aí fiz a questão seguinte: quem eu sou como juiz, quem eu sou como juíza, e quem são esses outros para o juiz ou para a juíza? Porque são esses outros que vão trazer as nossas relações interpessoais e que não devem, ou melhor, precisam ser da forma mais positivas possíveis. E aí nós temos vários ruídos de comunicação e eu tentei identificar esses outros do juiz, porque são diversos, né? Certo. O juiz convive, ele está inserido dentro de um contexto social, portanto o juiz ele é recrutado dentro de uma sociedade e, portanto, ele traz um pouco da parte boa e da parte, vamos dizer assim, mais delicada de uma determinada sociedade, em um determinado momento. E como eles veem a crítica, por exemplo, de que os juízes acham que são Deus? Pois então, aí foi interessante, porque como nós começamos a colocar, eu coloquei quem são os outros do juiz? As partes, né, que somos todos nós, porque hoje eu estou aqui falando como juiz, mas o juiz pode ser parte em um outro processo também, né? Os advogados que representam as partes, o Ministério Público,
né, que são para a Justiça Federal, são os procuradores da República na primeira instância, né? A Procuradoria, as procuradorias federais, o advogado da União, que são os advogados públicos, os procuradores da Fazenda, os servidores, os terceirizados, porque até foi interessante, porque terceirizados, deixa eu me recordar mais quem eu falei. Os estagiários, e eu falei com muita afetividade, porque eu sempre digo lá na vara que os estagiários são aqueles que nos dão o feedback mais adequado do momento atual que estamos vivendo, da juventude, aquela questão da universidade, né? Porque quanto mais jovens somos, mais estamos aptos às mudanças. Aí que entra a empatia. Pois é, porque a gente é preciso entender um pouco quem é esse outro que convive com a gente, antes de estabelecermos algum conflito com esse outro, seja parte, seja advogado, seja servidor, seja terceirizado. Mas a senhora colocou também a importância de fazer a diferença na vida das pessoas. O juiz, ele não faz nada sozinho, nenhuma unidade jurisdicional, nenhuma vara, aliás, eu acho que nenhuma empresa, nenhuma organização consegue êxito se não houver uma integração. Daí vem a empatia. Então, a gente precisa entender que aquele outro está ali com dificuldades também. E o juiz, ele é um ser humano também. Então, antes de ser juiz, é por isso que eu fiz aquela pergunta anterior, eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa. E o juiz não pode perder essa dimensão humana dele. Porque o juiz, ele é humano. Então, é claro que é preciso, em algum momento, diferenciar, fazer uma certa linha para que não haja uma interferência muito grande, né? Para que haja um certo equilíbrio entre as atribuições, mas não podemos desconhecer nossa humanidade. A gente vive um momento que o judiciário está sujeito a muitas críticas. Como é que a senhora vê esse momento e de que forma isso foi trabalhado com os juízes? Bem, eu acredito que críticas existem em todas as profissões e geralmente uma minoria ou às vezes um ou dois profissionais acabam trazendo esses pontos negativos para toda uma coletividade de profissionais que se dedicam uma vida inteira àquela profissão. No nosso caso, nós chegamos muito jovens à magistratura e nossa vida inteira praticamente se passa nesse dia a dia de resolução de conflitos. E avaliar como é que o juiz agora, já em exercício, está enfrentando essa resolução de conflitos, e especialmente no caso do tema que nos foi entregue, né, é a questão das relações interpessoais. E esse tema foi muito importante justamente para, eventualmente, dar a esses nossos colegas alguns elementos de trânsito nesses desafios grandes de ter uma consciência exata entre quem eu sou como indivíduo, quem eu sou como magistrado, se um interfere no outro, que é um mito. Os magistrados não são recrutados no universo, nem na Suécia, os recrutados brasileiros são recrutados no Brasil, mediante concurso, então eles trazem um pouco, nós somos um pouquinho da nossa sociedade, mas claro que nós temos que aprimorar, nós podemos aprimorar sempre, nosso país pode aprimorar muito e tá. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu acho que sempre é possível o mundo ser melhor. Eu coloquei muito aos colegas que nós podemos fazer um mundo melhor. Mas quem eu sou como magistrado implica nesse relacionamento com esses outros que convivem comigo como magistrado e até que ponto eles definem quem eu sou ou nós temos uma convivência recíproca. E eu defendo que essa convivência pode ser muito harmoniosa se nós utilizamos a ferramenta da empatia e tentamos ser capazes de entender o outro, de entender as dificuldades do outro, de conseguir, ou pelo menos tentar ver o mundo pelo olhar do outro, sem perder de vista, claro, o mundo sob o nosso olhar. Há algum tempo atrás eu escrevi um artigo muito interessante do mito da neutralidade, porque o juiz ele tem que ser imparcial e a imparcialidade é um pressuposto do juiz. Mas essa neutralidade total e absoluta, neutralidade no significado de que o juiz ele não é um indivíduo por detrás, ele é um ser humano. Tanto que quando eu encerrei, eu até disse assim, eu desejei muito boa sorte, porque é uma escolha, pode parecer que não nesse momento, mas é uma escolha que implica em muito sofrimento. E até eu digo, enquanto o juiz
ele tiver esse sofrimento na resolução de conflitos, é porque ele ainda está bom para a profissão. Porque ele é capaz de perceber o outro, as dificuldades envolvidas naquele conflito. E os desejei boa sorte, e boa sorte como seres humanos, e boa sorte nesse processo constante de mudança, e que não deixem nunca de aprender a ser melhores. E eu me tornando melhor, melhor o mundo. Muito obrigada. Eu conversei então com a juíza federal da 6ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, Rosana Weibel Kaufmann. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no portal do Tribunal, no endereço trf1.jus.br, no link Comunicação Social e Imprensa. Até o próximo encontro.